Muito bem, doutora Débora, obrigado pela coluna, como sempre, Obrigado, muito interessante, é isso aí. Agora vamos ouvir a doutora Andréia de Arruda Vaz, o direito do trabalho, né? Doutora Andréia, por favor. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Lei 14.020, publicada no dia 6 de julho de 2020, e esta lei, ela apresenta um plano complementar para manutenção do emprego e da renda no país, agora neste momento de pandemia, neste momento de reconhecimento de calamidade na saúde pública no âmbito nacional e, claro, internacional. Vale ressaltar que o estado de calamidade na saúde pública no Brasil, ele foi reconhecido no dia 20 de março pelo decreto 6, número 06, e ele traz o reconhecimento, o estabelecimento de um estado de emergência por conta do Covid-19, e a partir daí nós temos um rol de leis, decretos, né, enfim, para conter o vírus, medidas de segurança, medidas de saúde e medidas para conter a queda na economia, né, enfim, o desemprego, a perda da renda. Então, o artigo 1º desta lei traz justamente esta delimitação, a instituição de um plano complementar, né, de medidas de redução dos impactos da crise, enfim, trazidas aí pelo coronavírus. O artigo 2º, ele traz algumas medidas, né, algumas linhas de preocupação pelo governo federal. A primeira delas, né, o primeiro objetivo desta lei é preservação do emprego e da renda, ou seja, né, precisamos nos preocupar em manter as pessoas empregadas e mais, manter a sua renda. Porém, como manter o emprego e a renda com os estabelecimentos, né, enfim, comerciais, com as empresas, né, fechadas por conta das medidas sanitárias impostas, né, em alguns municípios, em alguns estados, com maior ou menor rigor. Porém, em todo o país nós tivemos a necessidade de fechamento de estabelecimentos comerciais, de redução de jornadas, redução da atividade, né, ou seja, todo um impacto trazido aí pelo vírus, pela pandemia. O outro objetivo é justamente esse: garantir a continuidade das atividades laborais e das atividades empresariais, ou seja, uma preocupação aqui com a manutenção dos empregos, mas também com a manutenção das empresas, e aqui a manutenção das atividades laborais, ou seja, como se reinventar, como se organizar neste momento para continuar exercendo a sua atividade econômica, cada empresa, cada estabelecimento empresarial dentro do seu ramo. Então, este é mais um dos objetivos desta lei, da Lei 14.020. Pois bem, qual é o outro objetivo? Reduzir o impacto social decorrente do estado de calamidade pública, né, na saúde pública trazido pela pandemia. Que impactos sociais são esses? Vocês poderiam me perguntar. Pois bem, aqui nós temos todo o contexto social, não é? As pessoas em isolamento social dentro de casa, sem renda, ou com redução de renda, ou com perda aí do emprego, elas podem sim ter outros problemas. Desencadear, nós tivemos no Brasil
um desencadeamento da violência doméstica, um aumento da violência doméstica, distúrbios físicos, distúrbios psicológicos nas pessoas, nos trabalhadores, nas pessoas de um modo geral, né? Nos idosos, nas crianças que agora não podem frequentar a escola, por exemplo, enfim. E claro, decorrentes da própria consequência, ficar em casa, isolados, muitas vezes sem emprego, muitas vezes sem renda. Então, aumento da violência, aumento do adoecimento populacional, entre outros elementos aí sociais que se desencadeiam automaticamente ou não a partir de uma situação como esta, vivida pela população brasileira e, claro, por populações de outros países também. Se no artigo 2º, a preocupação do governo federal foi trazer alguns objetivos, né, para se combater, primeiro, os impactos sociais, os impactos empresariais, laborais e de renda, né? O artigo 3º, ele traz algumas medidas práticas para que possamos cumprir tais objetivos implementados pelo governo federal. Claro, esta não foi a primeira lei que trouxe medidas de enfrentamento da pandemia, mas esta, como eu disse no início, é uma lei complementar. Pois bem, o artigo 3º, então, ele traz, primeiro, o pagamento do auxílio emergencial, do benefício emergencial de manutenção da renda, do emprego e da renda, a redução proporcional da jornada e salário, e remuneração e salário, efetivamente, e, claro, a possibilidade de suspensões de contratos de trabalho, suspensões temporárias de contrato de trabalho. Então, basicamente, foram estas 3 linhas que o governo federal trabalhou para reduzir os impactos e para tentar conter o desemprego, não é? Pelo não exercício da atividade econômica. O empregador, o estabelecimento comercial, empresarial, não consegue desenvolver a sua atividade econômica e, consequentemente, tem que desligar. Pois bem, o artigo 4º desta lei, ela trata das competências, e esta competência de fiscalização, execução, organização e inclusive até de edição de lei complementar foi incumbida ao Ministério da Economia, que inclusive semanalmente deve apresentar índices de emprego, desemprego, renda, empresas que foram beneficiadas, né, por linhas de crédito para os empresários, enfim, empregados, trabalhadores que receberam auxílios emergenciais, entre outros elementos. Ou seja, o Ministério da Economia cumpre acompanhar esses dados para que o governo tenha conhecimento da realidade neste momento. Então, esta foi uma breve exposição a respeito dos principais elementos aí do artigo 1º ao 4º da Lei 14.020, medidas complementares de enfrentamento ao novo coronavírus. É isso, eu agradeço a CWB TV, agradeço a Rádio Blitz, Dr. Vitor Hugo, Ney Santos, obrigada, um grande abraço. E continuamos com o nosso programa, o programa do SINAP, que é o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Você pode estar acessando o nosso site www.sinapbr.org, porque tem informações interessantes lá, né, doutor? Lá nesse site tem aqui, ó, formulário, vai aparecer aqui, ó, formulário de inscrição. Você é advogado e advogada de todo o estado do Paraná, venha se filiar ao SINAP, venha integrar conosco, somar forças. É simples, é preencher esse formulário, uma cópia da sua carteirinha da OAB e comprovante de residência. Simples assim, não tem taxa, não tem anualidade, né? E venha somar conosco.
Gente, nós temos aí uma entrevista logo em seguida. No próximo bloco já vai ser entrevista com o deputado federal Ricardo Izar, deputado de São Paulo, por São Paulo, deputado federal. E o doutor Vicente de Ataíde junto nessa entrevista, tratando das leis, né? Muito interessante, direito animal, né? Está sendo uma revolução, uma matéria muito interessante. Não perca logo depois desse bloco. E nesse bloco agora nós teremos a famosa coluna do In Loco, com a doutora Janaína Queradia, sempre também muito interessante, matérias interessantes, né? O pessoal entrevistado sempre muito bom. Doutora Janaína, por favor. Olá pessoal, Janaína Queradia do In Loco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje nós estamos em mais um episódio da série Por uma Questão de Segurança Pública. Como sempre, trazendo essa parceria com a Coordenação Estadual dos Consegues Paraná. Aqui eu faço mais uma vez a menção honrosa, né, aos amigos. Nós acabamos nos tornando amigos, alguns presenciais, alguns virtuais, e aqui o Coronel Chirrad sempre nos mantendo informados, trazendo a sua equipe, uma equipe muito valorosa, sempre transmitindo informações, compartilhando experiências conosco, Capitão Durante, Tenente Alisson e todos os seus convidados de honra. Coronel Chirrad, a palavra é sua, mais uma vez, muito obrigada por o senhor nos prestigiar aqui no In Loco. Doutora Janaína, boa noite. Capitão Durante, capitão ainda não, mas está próximo. Tenente Alisson, Tenente Daverson, senhor Elson, senhor Flávio. Doutora Janaína, queremos agradecer novamente a oportunidade que está dando aí com a parceria com a Seconsegue, para que nós possamos participar do programa In Loco, onde nós podemos apresentar o papel educativo da coordenação enquanto promotor de conhecimentos e informações sobre segurança junto aos Consegues do Estado do Paraná. Nossos seminários presenciais durante esse período de pandemia estão suspensos, mas nós temos aí a oportunidade de participar do programa In Loco. Podemos substituir, neste momento, os nossos seminários presenciais pela live, com a oportunidade que está nos dando. Muito obrigado, espero que todos possam hoje aproveitar bastante as informações que estamos trazendo. Capitão Durante, contigo a palavra agora. Obrigado, Janaína. Boa noite, Coronel. Janaína, aos nossos convidados já nominados, Tenente Alisson, nosso parceiro de coordenação. Não poderia ser mais oportuno, né, Coronel Chirrad? A gente está aí num período de eleição, período eleitoral, né? Um momento de grande relevância, né, para a nossa comunidade, né? E que é um tema que tem tudo a ver com os conselhos comunitários de segurança, porque a gente está falando de participação cidadã, de exercício de cidadania, né? Então, nesse momento, mais do que tudo, esse exercício de cidadania
vai se materializar através do voto da nossa comunidade e trazer os nossos convidados para falar um pouquinho das peculiaridades dos dias da eleição, dos dias da eleição em tempos de pandemia. Vai ser muito bacana a gente poder tirar essas dúvidas, né? Segundo o Censo da Democracia de 2020, Coronel, o Brasil conta aí com aproximadamente 147, 148 milhões de eleitores hoje no Brasil aptos a votarem nessas eleições municipais. E aqui no Paraná a gente vai ter uma movimentação aí de aproximadamente 8 milhões de eleitores, né? E esse período que ocorre a cada 2 anos, né, dentro do nosso contexto eleitoral, ele tende a gerar muitas dúvidas na comunidade, em decorrência da legislação específica desse momento eleitoral e também em relação aos crimes eleitorais, que invariavelmente acabam ensejando a intervenção das forças policiais, sobretudo da Polícia Militar, que é parceira do TRE em todas as eleições. É importante a gente destacar que nesse momento atual de pandemia, nós tivemos algumas alterações, né, questões normativas e nesse período eleitoral, que vai demandar aí uma atenção, né, demandar da comunidade um maior nível de atenção durante o exercício do voto. E é sobre essas questões que nós vamos conversar com os convidados. Tenente Fábio Daverson Ribeiro, que nos atendeu prontamente. Fábio, já agradecer a você e toda a equipe do TRE que hoje estão conosco aqui. E aí eu queria, exatamente nesse momento, repassar a palavra ao Tenente Alisson, então, para que ele nos apresente quem são os nossos convidados e a gente possa dar início ao nosso bate-papo aí, trazendo informações e compartilhando experiências, Janaína. Boa noite a todos, Coronel Chirrade, Capitão Durante, Janaína, Tenente Daverson e demais convidados. É um grande prazer estar com todos nesta noite, para tratarmos um tema aí altamente relevante nesse período, nosso período eleitoral e também em relação ao contexto da pandemia. Vou fazer então a apresentação dos nossos convidados. Primeiro o Tenente Daverson e o Sr. Flávio Henrique Marçal Rodrigues. Então o Tenente Daverson é formado no curso de formação de oficiais, foi e realizou esse curso em 1999, tem especialização no curso de organização e técnicas de patrulhamento, isso no ano de 2008, especialização no curso de polícia judiciária militar, exerceu o comando da Companhia de Operações sediada em São José dos Pinhais e, claro, bebendo do conhecimento que os nossos convidados têm na área, uma área muito específica e com certeza será uma grande noite. Passo a palavra agora para a Janaína, para nós iniciarmos os questionamentos e a participação dos nossos convidados. Muito bem destacado que realmente o tema hoje chama atenção devido às proximidades das eleições, então é importante que a comunidade sinta essa necessidade das informações, de saber como que está funcionando, até porque são seguranças, as questões eleitorais, como estão sendo monitoradas, então é muito importante, mais uma vez, uma temática que é trazida aqui pela coordenação, do CONSEG, parabéns pela temática, pela escolha das autoridades que hoje estão aqui. Eu quero ressaltar também a presença ilustre do Elcio Ângelo, que é o chefe da seção de segurança do TRE. Olha que legal, muito bacana, Eu já gosto dessa série pela correlação que nós temos no tocante à Constituição Federal, E eu sou realmente uma estudiosa da Constituição Federal, e agora, eleitoral se aproximando, olha o que nós vamos decidir daqui para frente, gente, muito importante. Então, vamos lá. Porque se deixarmos para falar de Constituição Federal, a gente tem que produzir mais umas 4 lives ali, porque eu já vi que o povo aqui gosta dessa temática. Mas vamos para a matéria em específico. Quero passar, então, as perguntas, iniciando com o Tenente Daverson, Porque nós precisamos saber um pouquinho mais como que funciona esse trabalho junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quais são as atividades que são desempenhadas, qual que é a importância efetiva dessa atividade para a Polícia Militar e para a população em geral. E mais ainda, Tenente, quais os reflexos dessa atuação. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua.
Boa noite, doutora Janaína, Coronel Sherrad, Tenente Alisson, Capitão Durante, meu amigo. A gente agradece aí o convite e a gente sabe da importância do CONSEG, né? Nós que comandamos companhia, como a gente fez frente aí há um tempo em companhia, o Coronel Sherrad esteve conosco aí em algumas lutas que nós tivemos com o CONSEG. A gente sabe da importância que o CONSEG tem naquilo que extrapola a responsabilidade e a dimensão do comando de um comandante de companhia. Então, o CONSEG é uma ferramenta excepcional, com toda essa parte do planejamento. E um dos objetivos principais da assessoria militar é um aprimoramento da segurança institucional do tribunal. De peso como essa, então, faço cumprimento à doutora Janaína, cumprimentando todos os nossos participantes aqui hoje. E só complementando o que o Davidson falou, o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 2019, fez o lançamento de uma resolução 290 de 2019, em que ele próprio recomenda que fosse feito em todo o país justamente a proposta de acordo de cooperação com as áreas de segurança nos estados. E isso envolve, obviamente, das forças estaduais, forças federais, né, o que for possível junto à Justiça Eleitoral, né, e a justiça comum também, a justiça especializada, mas todas as áreas da justiça do país. Com isso, então, nós vamos encerrando mais uma vez. Agradeço a todos. Já estamos aguardando a próxima temática, né, do mês de novembro. Deus abençoe, um ótimo trabalho. E vamos lá, porque amanhã de manhã é mais um ciclo se iniciar. O Elcio quer falar mais alguma coisa. Só um instantinho. A gente só lembrando aí que nós estamos entrando numa fase aí do Eletrodo do Futuro, que talvez daqui 2 anos ou daqui 4 anos estaremos voltando pelo celular, é bem provável que isso aconteça, que de repente o in-loco será realmente totalmente virtual, inclusive a eleição. Olha aí, ó. Olha aí, Elcio. Já está em teste. Os testes já estão começando aí. Que show, gente. Mais uma vez, muito obrigada. E ficamos aguardando aí. Ainda temos o mês de novembro e dezembro, né? Para a gente conseguir encerrar com chave de ouro o nosso ano. Muito obrigada. Deus abençoe a todos e ficamos no aguardo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Bateu a fome? Então anote esse número aí: 3085 9066. 3085 9066. X Gaúcho, o melhor hambúrguer de Curitiba. Ligue agora e peça o seu. 3085 9066. Ah, esse número também é o WhatsApp, hein? Não passe fome, passe no X Gaúcho. Anote o número aí: 3085 9066. 3085 9066. X Gaúcho. Que delícia! Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. A entidade de classe SINAP agora está na TV, na CWB TV, levando informações do mundo jurídico para toda a população. É preciso apoio e incentivo para a valorização deste projeto.
pois o compartilhamento, a difusão, o acesso à cultura, às artes, à memória e ao conhecimento é um direito constitucional e condições fundamentais para o exercício pleno da cidadania. Você que nos assiste, convidamos para que faça parte de um dos incentivos culturais ao programa e assim fazendo parte do crescimento do projeto. Apoie o crescimento do programa aos paranaenses e a toda a população brasileira.